Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Jó 38, verso 4. Tema da semana: do meio da tempestade. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Depois de estarmos estudando todo esse conflito, a conversa dos amigos e de Jó, no programa de hoje é hora de Deus entrar em cena e Deus conversar com Jó. Você não pode perder com os nossos convidados hoje aqui. Pastor Roberto Roéfero, não posso errar o sobrenome. Seja bem-vindo, Pastor Roberto. Muito obrigado, Pastor Batistotti. Na região sul de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Isso, ali na nossa grande metrópole, né, que é São Paulo, na associação, na região ali, na administração que cuida do centro e do sul de São Paulo ali. São quantos, você lembra quantas regiões ali a gente tem? Nós temos mais de 60 ali. Mais de 60 regiões, 60 colegas distribuídos por toda aquela região sul ali. Muito bom. São 35 mil adventistas naquela região ali. Legal. A sede administrativa é a do... É no Brooklyn. No Brooklyn, né? Isso, ali na avenida... Na Avenida dos Bandeirantes, com a Avenida Santo Amaro, onde pegou fogo ali, teve um incêndio de um caminhão ali. Okay. É ali que fica. Legal, seja bem-vindo, um abraço para todos os nossos colegas desta região que trabalham aí, estão envolvidos em todas as comunidades adventistas. Deus continue abençoando muito a você, o seu ministério e a sua família. Pastor Yuri Raven, que vem da região de Mogi Guaçu, da que a gente chama lá da região do Jardim Novo 2. Isso, pastor. Todas as suas comunidades estão em Mogi Guaçu, Yuri? Eu não lembro. Não, eu tenho 3 igrejas em Itapira. Ah, Itapira, é verdade. E são pessoas maravilhosas, viu, pastor? Tenho os irmãos de lá, tanto de Mogi Guaçu quanto de Itapira, um abração para eles. Pastor, quero mandar um abraço, sabe para quem? Para minha avó. Opa! São Félix de Minas. E ela não perde aqui o programa. Como é o nome dela, Yuri? Terezinha. É a Terezinha do cartório lá, que ela é escrivã lá. Opa, um abraço para a dona Terezinha, escrivã, a dona Terezinha do cartório, na cidade de São Félix de Minas. Isso, pastor. Deus continue abençoando muito a senhora e esse seu desejo de conhecer a palavra de Deus. Amém. Muito bom, Yuri. Mandar também um abraço, já que o Yuri mandou para a avó dele, mandar para as minhas avós também, muito queridas. Minha avó Maria, que mora em Votuporanga, e a minha avó Anita, que mora na cidade de Amparo. Um abraço para vocês. Que beleza. Boa cidade. Região pertinho da gente ali, isso. perto da gente. Um abraço para vocês, a dona Maria e a dona... Anita. E também aos nossos colegas, Yuri. Manda um abraço para os nossos colegas, né? Para os pastores lá da região central de São Paulo, Campinas e toda a região ali. E, pastor, vou mandar um abraço também para as igrejas que eu já fui pastor lá do Rio Grande do Sul. É verdade. Lá de Pelotas e Parobé. E em Minas também. Fui pastor em alguns lugares ali, na região de Alfenas, Poços de Caldas. Que legal. Já deu uma circulada, Yuri. E passei por Sumaré, Nova Odessa. Um abraço para todos vocês aí. Lá em Parobé tinha uma família Portal? Não, é Portal? Tem é uma isso, família né? muito querida lá. O João Portal, aí tem todos os filhos ali, os irmãos. Que legal, gente boa. Legal. Muito bom. Vamos orar a Deus nesse momento? Pastor Roberto, você pode orar, por favor? Deus grandioso, poderoso, neste momento, Senhor, vamos estudar a Sua palavra. Queremos pedir a Tua presença conosco, iluminando as mentes de todos nós que vamos falar dela, que vamos ouvir também, Senhor. Especificamente, estaremos estudando o Senhor mesmo falando com Jó. Queremos que o Senhor nos ajude a compreender e o pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. É hora de oferecermos para você aquele presente nosso de cada programa que a Novo Tempo oferece, que é a revista Princípios. É só você acessar aí o endereço que está na sua tela ou ligar para esse telefone. É isso mesmo, é um presente. Você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Descubra os planos que o Senhor tem para você, para a sua família, os planos para uma vida feliz e uma vida eterna. É hora de ouvirmos o pastor Clifford Goldstein, autor do nosso Guia de Estudos.
Eu penso como muitas pessoas. A maneira como Deus aparece para Jó é difícil. Eu não entendo por completo. Você pensa que Deus virá e confortará Jó da maneira como Jesus faria. Mas, ao invés disso, Deus diz, eu sou o Criador, eu criei todas as coisas. Isso é um pouco desconcertante, mas isso tem relação com algo que eu falei durante o trimestre. Mais especificamente, falei sobre isso no final. Nós acreditamos na profecia como algo que vai progredindo. Mais e mais luz é dada a cada geração. Naquele momento, Deus se revela a Jó como Criador, aquele que fez todas as coisas. Sua criação é esplêndida. Se você ler essa parte do livro de Jó, verá que é maravilhosa. Tem algo que ele diz sobre as fontes das águas. Como alguém na época de Jó saberia algo sobre isso? Saber sobre as fontes das águas e conhecer profundamente sobre os oceanos que se encontram na Terra. Saber sobre os céus, as estrelas e as constelações. Eu acredito que o poder de Deus como Criador é tão impressionante e magnífico que mesmo Jó, estando sozinho, se sentindo sozinho, e Jó, em meio a toda aquela circunstância e solidão, ainda é capaz de dizer, tudo bem, eu não entendo, mas me desculpe pelas minhas atitudes. Tu és o poderoso Criador. Nós apenas lemos o livro de Jó. Nós não estávamos lá. Ainda existem muitas perguntas sem respostas. Tem muita coisa que eu não consigo entender. Existem muitas coisas no livro de Jó que não fazem sentido nenhum para mim. Então, existem coisas que eu não compreendo. Você pensa que eu sei tudo sobre o livro de Jó? De forma alguma. No final, o ponto crucial é revelação parcial. Nós, felizmente, vivemos após a cruz. Felizmente temos a palavra de Deus. Felizmente vivemos após várias gerações que viram as profecias se cumprindo, algo que pessoas centenas de anos atrás não puderam ver. Nós temos o suficiente hoje para confiar em Deus, assim como Jó em seu tempo acreditava também ter o suficiente para acreditar em Deus. Não esqueça, você pode compartilhar os vídeos do autor, só você entrar lá no nosso Face, facebook.com/lições da Bíblia. Você pode também compartilhar com seus amigos. Lá está o programa semanal e também o videozinho que a gente faz com um dos convidados aqui, que a gente resume o que foi apresentado para motivar você também e motivar os seus amigos a estudarem a palavra de Deus. Então acesse facebook.com/lições da Bíblia. Amigos, hoje a gente vai entrar num outro momento da história do livro de Jó. Qual é este momento? Talvez seja o momento mais interessante, que é quando Deus, desde o capítulo 2, que Deus mesmo não interagia, né, no livro. E agora Deus mesmo é quem vai falar com Jó. Deus reaparece no livro de Jó. E ele chega forte, numa imagem forte que a gente vai estudar nessa lição. Então esse é um momento, assim, a gente tem durante todo o capítulo, nós temos lá o aparecimento, a discussão, o porquê Jó, o grande detalhe, né? Jó era fiel e a contestação de por que ele é fiel, porque ele tinha todas as coisas. A gente tem dois momentos ali de perda. Primeiro a perda da sua família, dos seus bens, depois a perda da sua saúde. Logo, perda de dignidade no sentido assim de apreciação de toda a sociedade e tal. E aí a gente começa a ter os discursos, se eu pudesse resumir o livro assim, se a gente pudesse, Jó que não entende, os amigos que começam a contestar, uma aparente empatia dos amigos no início, mas depois aí uma longa contestação de Jó confessa seu pecado, confessa seu erro. No último programa, Eliú, que aparece de forma diferente, um amigo mais jovem, a gente viu os detalhes diferentes de Eliú. E agora então é hora de Deus. É isso aí, pastor. Jó, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu uma coisa, a vida. E é isso que mais intrigava Jó. Não é um assunto, mas quem gosta de aprofundar no livro de Jó vai entender que o grande dilema de Jó é por que Deus então não deixa eu descansar e voltar para o pó da terra, né? Exato. Essa era a grande questão de Jó. Ele perdeu os Até porque ele confiava na ressurreição. A gente já estudou isso.
Pode continuar, pastor. Perdeu os bens materiais, perdeu a família, perdeu a saúde, mas Deus não permitiu que ele perdesse a vida. Aqui está a soberania de Deus, né? O livro de Jó mostra a soberania de Deus. O silêncio de Deus, do capítulo 2, a gente não sabe quanto tempo se passou, né, pastor? Esse silêncio aí, quanto tempo que demorou. Eu imagino que dias, talvez meses, mas foram momentos assim de grande angústia para Jó. Imagina Jó, ele que não conhecia ali os bastidores, não sabia o que estava acontecendo, por que ele estava sofrendo assim? É difícil, às vezes, ter paciência para suportar o silêncio de Deus, né? Às vezes a gente já sofre pelo problema que nos faz sofrer e ainda sofre por não saber como que Deus está lidando com aquilo ali, né? A gente, quem é cristão, e Jó era uma pessoa temente a Deus, também tem essa questão. É o sofrimento pela causa do sofrimento e o sofrimento por não saber o que Deus pensa daquilo ali, né? É porque há um desejo de uma resposta, há um desejo de uma posição, há um desejo de libertação. E é interessante isso que você colocou, porque de dia Jó sofria. E o texto bíblico diz que à noite ele tinha pesadelos. Então, o indivíduo sofria de dia Não descansava à noite. e não descansava à noite. Então, quanto isso foi mexendo também com o seu lado psicológico, né? Então... O que eu acho interessante é a maneira surpreendente como Deus aparece, né? Com tantos questionamentos, tantas dúvidas, e nem foi depois do questionamento de Jó, né? Jó discursa, então Eliú discursa, e Deus aparece ali, a gente pode dizer assim, do nada, né? Para falar com Jó. Então, como que Deus se dispõe a vir falar com o ser humano? Isso é uma coisa que sempre me surpreende na Bíblia. Como que Deus acompanha tudo, mas em algum momento Ele age, Ele interage, Ele mostra. Hoje, talvez não de maneira audível, como era naquela época, mas também hoje você tem uma Bíblia, que é a Palavra de Deus, que tem horas e horas e horas, se você for ler de modo audível, da Palavra de Deus sendo dita. Então você de uma pode... música que eu ouço. Exatamente. Alguém que vem falar comigo. Deus tem muitas maneiras, né? E às vezes mesmo no silêncio do sofrimento, Deus pode ir lá soprar na sua consciência, na sua mente. Mas tenha certeza de uma coisa, né? Deus sempre vai agir, Ele sempre vai buscar o ser humano. Sempre. É um Deus presente. Aqui em Jó 38, verso 1, diz, ó, depois disto, né, de tudo isso que aconteceu, os discursos ali dos amigos, a defesa de Jó, o Senhor do meio de um redemoinho, que aqui pode ser traduzido como tempestade também, Deus aparece. Então, duas coisas aqui, pastor. Primeiro, Deus está preocupado conosco. Apesar de algumas vezes ele ficar em silêncio, um exemplo é a história de José. Deus ficou em silêncio longos anos com José, depois aparece de uma forma que ele se torna o homem mais importante ali do mundo. Aqui Deus vai aparecer por uma tempestade, um redemoinho. Geralmente a gente vê na Bíblia Deus se manifestando num vento suave, numa brisa. Caso de Elias lá. Né? Agora aqui em Jó, Deus aparece numa tempestade, ok? Vamos falar assim, num furacão, num tornado, em algo assim impactante, marcante. Nós preferimos, às vezes, que Deus se manifeste conosco de forma mais calma, né? Numa brisa. Mas tem hora que Deus precisa se manifestar por uma tempestade, algo mais impactante. E é por isso que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que são impactantes. São tempestades na nossa vida, que são os problemas que às vezes nós enfrentamos, uma doença séria que a gente não sabe, né, os porquês ali. Então, às vezes Deus precisa se manifestar por uma tempestade. Nem sempre na brisa suave, mas algumas vezes na tempestade também. Eu acho que o grande detalhe é, não importa qual seja a manifestação, essa é uma manifestação de um Deus próximo e amoroso. Esse é o grande detalhe. O detalhe é que Deus é próximo de nós. Deus não criou o mundo e Ele abandonou lá o mundo à própria sorte. Mas Deus interfere e interage com as criaturas dele, né, com os seres humanos conosco. Então, na Bíblia você tem, por exemplo, a história de Jacó, quando Deus vai pessoalmente ali na luta, no vale, né, de Jacó,
você tem quando Deus fala com Abraão, interage pessoalmente com ele. Então, Deus está preocupado conosco. Deus sempre está buscando o contato com o ser humano. Na verdade, a gente pensa, você precisa buscar Deus. Não. Na verdade, é Deus quem nos busca. Nós só respondemos à busca de Deus. Então, todos nós, não importa a tua situação, o que você está vivendo, onde você está, né? Não importa o que está acontecendo na sua vida, onde você está orando. Mal, esteja bem ou não esteja bem. Deus está buscando você. Deus está te buscando. Esteja em boa condição financeira ou não esteja, boa condição de saúde ou não, Deus está buscando. E qual o grande objetivo de Deus nessa busca? É resgatar o ser humano. Né? E o resgate aqui não é a questão do resgate material. Hoje há muita ênfase nesse lado material, né? Que então, quando você se encontra com Deus, sua vida vai bem, não há nenhuma dificuldade mais. Não é essa a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é com a sua salvação, com a vida eterna. Quando a Bíblia fala assim, a questão do mal, o problema do mal, o mal não é o seu patrão, o mal não é o seu vizinho, o mal é o mal que está dentro de você, que Deus quer transformar. Ele quer você com um caráter novo, renovado, uma pessoa nova, mais semelhante a Deus, a Cristo. Então é isso que Deus vem fazer. Essa é a isso busca. é interessante porque nem todas as pessoas sentem a necessidade desta proximidade, dessa atuação. E às vezes pessoas que vivem fé cristã, que talvez estejam vivendo boas condições. Nem todas as pessoas têm essa percepção dessa necessidade de que Deus está buscando e de que Deus quer que a minha vida seja transformada. Quem está bem, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, sou um bom cristão, mas não é, eu vejo aqui, não é, lógico, o caso de Jó é outro, né? É uma necessidade para alguém que está no sofrimento, que precisa de explicações. Mas aquele que não está, Deus também está em busca dele. Isso. E Deus vai atuar de uma forma extraordinária. O livro de Jó, embora sempre a gente esteja falando do sofrimento, a questão principal é Deus, né? Como que Deus age diante do sofrimento? É como que Deus age conosco? Qual é a preocupação de Deus conosco? E agora Deus mesmo vem falar qual é a preocupação dele. Deus também tem um momento certo de agir. Ele espera para o nosso próprio bem. Por isso que às vezes a gente tem que ter paciência, porque às vezes Deus vai precisar, a gente falou um pouquinho sobre isso, a questão de Deus permitir, né, ou tolerar algumas situações na nossa vida. Deus espera, Ele nos conhece e sabe o melhor tempo para durar aquele problema ou aquela dificuldade, para curar ou não curar. Por exemplo, na Bíblia, Paulo pede a cura, Deus nega. Nem sempre Deus vai dizer sim para nós. Nem sempre o final da história aqui nesse mundo vai ser feliz. Exatamente, a gente viu isso em alguns estudos, é isso que você está colocando. Tem vários personagens da Bíblia que morreram sem saber e vão saber o que aconteceu quando... João Batista, Isaías... Sem explicações. Eliseu é um tremendo profeta, em poder, o maior profeta do Velho Testamento. Fazer milagres, coisas tremendas. Morreu de uma doença que Deus não curou. Ressuscitou pessoas. Uma pessoa ressuscitou porque caiu nos ossos de Eliseu, mas ele mesmo morreu de uma doença. Deus não o curou. É interessante essa colocação. Por isso não significa essa não proximidade. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os pressupostos que a gente coloca na Bíblia, paradigmas das formas que Deus atua, porque Deus não se limita a isso. Cada pessoa é uma pessoa, eu não posso pegar a experiência de um. Se Deus curou aquele, vai me curar também. Isso aí pode levar até as pessoas a terem decepções com Deus. Se Deus curou ele e não me curou, então ele é melhor diante de Deus do que eu sou. Aí vem os questionamentos, vem as dúvidas, isso não é bom. O livro de Jó, ele é fantástico porque ele quebra tudo isso. É um livro que quebra os paradigmas, quebra protocolo, quebra tudo. E ele mostra que Deus é soberano e ele vai atuar na vida de cada um como ele achar melhor. A gente tem que ter paciência, tem que ter fé e servir a Deus de graça, de forma incondicional. Muito bom. Na volta, vamos analisar a forma como Deus se apresenta, a gente viu, de uma forma poderosa no meio de a palavra é a tempestade, um temporal no meio do redemoinho. Mas como que Deus fala agora com Jó, tá bom? Nós voltamos já.
Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia desta temporada, onde estamos estudando o livro de Jó, chegando já aos últimos momentos, os últimos programas. Na próxima temporada nós vamos estudar sobre o tema do Espírito Santo. Eu tenho certeza que também será muito envolvedor, muito envolvente para você que estuda a Palavra de Deus. Lembrando que no programa de hoje é um programa que a gente vê a atuação de Deus agora, depois do longo desse sofrimento, dessa dor, dos discursos, Deus volta a falar. Lá no início, agora ele reaparece e ele faz algumas perguntas. E eu queria que vocês analisassem aqui a forma como Deus se apresenta. Isso está no capítulo 38, né? Isso. 38. Deus faz muitas perguntas, mas eu consegui resumir aqui em 3 perguntas que vão englobar ali a maioria delas. Primeiro, Deus pergunta se tem como explicar a sua criação. Pode-se explicar a criação de Deus? Segunda pergunta, pode-se manter a criação de Deus? E a terceira, pode-se dominar a criação de Deus? E é interessante... As perguntas, então, estão relacionadas ao poder criador de Deus. A criação e a manutenção dessa... Como é que você colocou? São 3 aspectos. Acho que é interessante porque muitos telespectadores anotam e eles gostam de compartilhar. Vamos então, lá. seria explicar a criação... Como explicar? Como explicar, como manter e como dominar essa criação. Subjugar. Né? E subjugar. Explicar, manter e dominar, subjugar. Então, as perguntas ali que Deus vai colocando para Jó estão resumidamente nessas aqui. É claro que são mais amplas ali. E é interessante, pastor, que Deus usa as perguntas como uma forma de se aproximar do ser humano e deixar o ser humano confessar, abrir seu coração. A gente também faz isso com os filhos, né? Às vezes a gente sabe que o filho fez alguma coisa errada e chega para o filho e fala, meu filho, quem é que fez aquilo? Por que fez isso? Para dar uma oportunidade para a pessoa ali se abrir, confessar os pecados. Isso é muito importante para Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás deles e perguntou. Ele sabia das respostas. Ele sabe as respostas. As perguntas, na verdade, são para o nosso bem, os questionamentos que Deus faz. Então, aqui a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Às vezes... Algumas com respostas, algumas para eu dar a resposta, né, Yuri? Outras não têm resposta, outras né? não têm, é retórico. Né? São perguntas retóricas para que a pessoa possa refletir o seu mas próprio tem esse estado. objetivo, exatamente, é isso que eu ia dizer. Tanto de uma forma como de outra, o objetivo é único, né? É qual? É essa resposta, essa reflexão melhor. E muitas perguntas ali que Deus fazia não tinham respostas. Por que Deus fazia essa pergunta? Para a pessoa também, no caso Jó, ter consciência da sua insignificância e pequenez diante de Deus. Não que Deus quer humilhar o ser humano, mas Deus quer mostrar para o ser humano que Ele é soberano. E Ele é um pai, é uma pessoa que está ali para ajudar. É a primeira pergunta, né, de Deus para Jó, no capítulo 38, versículos 2 e 3, é que ele diz assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então diz assim, olha, Jó, quem é você para estar me questionando? Fala sem saber do que você está falando. Então agora é o seguinte, se coloque no seu lugar de ser humano, que eu vou fazer perguntas e você vai me responder. E aqui, eu gosto dessa aqui, olha, no mesmo capítulo, no versículo 21, ele pergunta tudo sobre a criação. Deus vai num crescente aí na questão da criação, né? Ele começa com as coisas inanimadas e depois passa para os animais e termina com os dois grandes animais que eram a obra-prima da criação. Mas no meio desse questionamento, depois de mostrar como ele criou, como ele coloca limites no mar, como ele criou a luz, ele diz assim, no versículo 21, tu sabes, né? Porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Então agora você vai me responder tudo aí que eu perguntei, porque naquela época você já existia, né, João? Você já sabe de tudo, né? Você é sabidão, você conhece todas as coisas. Então, interessante, é humor, né? É uma coisa até engraçada. É interessante. Como Deus porque lida. A estrutura é poética. A gente não pode esquecer que a estrutura do livro é uma estrutura poética. Mas assim, é um questionamento para Jó. Assim, Jó, olha o seu tamanho, filho.
Você não tem condições de me questionar. Eu estou muito acima de você. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E por que isso? Por que Deus queria, entre aspas aqui, humilhar Jó, né? Colocar Jó no seu lugar? Porque quando a gente reconhece a nossa insignificância perante Deus, isso nos ajuda a ter segurança de que alguém muito mais poderoso do que nós está ali para nos ajudar. Eu tinha uns 14 anos, pastor, e eu tinha um amigo, 14, 15 anos, que ele era muito alto. A gente treinava basquete, eu cheguei a treinar também. Opa! Eu era armador ali do time, porque eu era baixinho, né? Não sabia desse seu lado. Eu sei que você gosta de bicicleta, que você teve infância ali, né, no campo também, né? Faz uns golzinhos, Faz né? uns golzinhos, eu sei Eu disso. já muitos esportes, eu sempre gostei de esporte, né? E aí o seu amigo do basquete... Esse amigo, ele tinha quase 2 metros de altura. E eu achava o máximo o fato dele ser grandão, ele era forte. Eu andava com alguém muito mais forte do que eu, que poderia me defender numa situação. Uma eventual situação. Eu era um insignificante perto do tamanho dele. Então, assim, por que Deus, às vezes, coloca a gente no nosso lugar, vamos dizer assim? Não é para nos humilhar, é para a gente ver que tem alguém maior do que a gente, mais poderoso, que está ali para nos proteger, para nos defender. E o ser humano precisa reconhecer isso. O Satanás quer que o ser humano tenha orgulho a ponto de não querer a ajuda de Deus. E é muito comum hoje, pastor, as pessoas acharem que não precisam de Deus. Então, às vezes, quando Deus se manifesta na nossa vida com uma tempestade, permitindo ou tolerando um problema, uma doença, para colocar a gente no nosso lugar. Porque mesmo uma pessoa a mais orgulhosa que existir, diante da iminência da morte, ela se humilha, entendeu? Ela vê que o dinheiro dela não vai sustentar, o cargo dela na empresa não vai sustentar, o status dela não vai sustentar. Aí ela tem que recorrer a alguma coisa. E aí é a hora de Deus falar, olha, eu estou aqui, ó. Você não pode, mas eu posso. É muito interessante a forma como você fez essa reflexão. Pastor Roberto. É interessante o contraste, né, que é feito entre o ser humano pequeno e Deus, o Criador do universo, né? No livro aqui fala até, por exemplo, das estrelas, né? No versículo 31 do capítulo 38, diz assim, ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Na internet, há alguns vídeos que mostram os tamanhos, né, a comparação do Sol, da Lua com a Terra, com o Sol, e como há estrelas muito, muito maiores do que o Sol, né? Os cálculos que se fazem dos milhões de... A nossa galáxia é uma galáxia relativamente pequena em comparação com outras galáxias, e a nossa galáxia tem milhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. E há milhões de galáxias com milhões de estrelas. O universo é infinito. Um dos textos de Ellen White diz que quanto mais o ser humano consegue enxergar longe, mais há universo ainda que o ser humano não consegue ver. Então esse Deus tremendo, grandioso, que ele mesmo diz aqui que controla todas estas coisas, olha o tamanho desse Deus. Esse Deus se inclina para falar com o pequeno Jó. O ser humano pequeno que está ali, um pozinho no universo. Mas Deus está preocupado com aquele pequeno ser humano ali que é Jó. Ainda que em determinados momentos a minha atitude me ajudará a resolver os meus problemas, a grande solução para os meus problemas é Deus, não sou eu mesmo. Aquilo que você citou, eu tenho que sair, deixar das minhas estratégias e dizer, Senhor, o Senhor é maior do que eu. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Talvez esse seja o grande objetivo de Deus ao falar com Jó aqui. Como você disse, não é humilhá-lo, mas é fazê-lo olhar para aquele que está sustentando todas as coisas. E ele diz mais, né? Assim, ó, eu cuido das estrelas, mas também eu cuido da cabra montês que está lá no campo, eu cuido do boi selvagem, do jumento. Você não está lá cuidando. Quando a leoa tem os seus filhotes, você não está lá cuidando, mas eu estou lá cuidando. Jesus diz assim, se Deus cuida dos pardaizinhos, né, nenhum pardalzinho morre
sem que Deus esteja atento, quanto mais nós, seres humanos. Podemos confiar que Deus se cuida das pequenas aves. Deus está cuidando de você também, com certeza. E hoje a gente pode pensar assim, né? Se Deus aparecesse para nós hoje, o que Ele ia perguntar para a gente? Será que a gente tem algum problema, alguma dúvida, alguma questão que mina a nossa fé e Deus iria perguntar para nós isso aí? Que perguntas que Deus faria para mim, para você, sobre a nossa fé, sobre... Será que a gente não está sendo orgulhoso demais? A gente precisa... Nos colocarmos no lugar da gente. Vou um pouco a mais do que o pastor Yuri. Que perguntas Deus está fazendo para você? Eu creio que Deus constantemente faz perguntas para nós, para o nosso coração, para o ouvinte, para o telespectador que está assistindo. Que perguntas Deus tem feito para você? Quem sabe com relação à sua fé, aquilo que você acredita, a sua relação com Deus, a sua relação com seus parentes, com seus amigos, com os filhos. O que a gente precisa mudar? Que Deus está lá na sua consciência te chamando, te buscando para que você possa mudar. É uma coisa para a gente refletir, né? Porque a gente vê que é um processo, né? Primeiro, ele está dizendo, eu estou perto de você. Agora, olha quem eu sou. Tenha uma visão clara a respeito de mim. Porque, aparentemente, a gente vê os amigos defendendo defendendo Deus, se colocando a respeito de Deus, mas não mostrando exatamente... Uma visão distorcida de Deus. Exatamente, eles tinham uma visão distorcida. E essa visão distorcida gerou todos esses equívocos aqui. E é interessante, eu acho que para a gente avaliar também, porque Deus não dá as respostas que Jó precisava. Não é? Exatamente. Deus não dá essas respostas. A resposta de Deus para Jó, por isso que eu gosto muito do livro de Abacuque nesse aspecto, porque é muito semelhante, é um livro paralelo. As respostas de Deus para Jó e para Abacuque são as mesmas. Olha, eu sou Deus, eu estou do governo, né? Eu sou maior do que você, eu sei o que eu estou fazendo. Pode confiar em mim, fique tranquilo. Porque a gente deveria retornar lá. Qual é a grande contestação? Jó, você me segue porque eu dou... a contestação do inimigo, né? Ele te segue porque o Senhor provê todas as coisas para ele. Então, tira as coisas dele. Então, para mim aqui, tendo ou não tendo, o cuidado é o mesmo. A provisão de Deus de sustentar é a mesma. É isso que Deus está dizendo. Deus não diz para Jó assim, tá bom, eu vou te devolver tudo que você tem, tá? Tudo que você queria. Até porque os filhos ele não poderia mais devolver. E nem... Só, como a gente estudou lá no início, e Jó acreditava no fim, na ressurreição, que os filhos serão devolvidos. E Jó, pastor, lá no início do livro, Deus apresenta como homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E que não havia ninguém na terra como ele, semelhante a ele. Imagina só, se Jó, vamos colocar aqui em termos humanos, era o melhor que se tinha, né, de integridade, e Deus precisou fazer isso com ele, Deus às vezes precisa fazer isso conosco também. E a gente precisa ter essa maturidade na vida cristã, essa paciência de aceitar Deus nos provando ou permitindo provações para melhorar a nossa vida e o nosso caráter. Em nenhum momento a gente vê, acho que a gente deve ser justo aqui, a gente vê Jó tentando buscar as explicações, ou melhor, contestando a forma, mas a gente vê Jó respeitando a Deus, né? Ainda que ele, em algum momento, ele nunca perdeu a fé em Deus. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a questão. É interessante porque Deus também não explica para Jó, diz, olha, aconteceu uma situação lá no céu, Satanás apareceu lá. Isso mesmo. Mas você fica tranquilo, filho, que vai dar tudo certo aí no final. Deus não dá nenhuma explicação desse tipo para Jó, até porque nem tudo seria possível explicar, né? E Jó poderia ter dito, olha, eu não me pus nessa condição, eu não gostaria de servir para essa experiência que está acontecendo, né? Mas, ao invés disso, Deus mostra que Ele está cuidando de tudo, né? Ele está no controle de todas as coisas. É interessante que Jó, mesmo sem saber, ele estava vindicando o caráter de Deus. Quer dizer, o papel dele na grande guerra que existe no universo, do bem contra o mal,
ele era fundamental e ele mesmo não sabia disso. Quer dizer, ele era uma peça central nesse momento da história, do conflito do bem contra o mal, das duas maiores forças, né, de Deus, do lado do bem, e do diabo, do lado do mal. Ele não sabia disso. Mas ele estava ajudando que o bem pudesse vencer o mal ali naquele momento, mesmo sem saber. Como diz o Yuri, o livro quebra todos os paradigmas que a gente pode criar a respeito de explicações que a gente quer dar a respeito do sofrimento. E Jó aqui se torna, e isso que você colocou é interessante porque, de alguma forma, quando eu sofro, eu estou vindicando ou não o caráter de Deus. Eu estou dizendo de novo, Deus é justo ou Deus não é justo? Que é a grande controvérsia que revelará no fim que Deus foi justo. Mas a minha reação é essa. Como eu reajo diante do sofrimento? Deus está sendo justo ou não? Jó, ele provou, em certo sentido, que o ser humano, ou seja, eu e você, ainda que somos pecadores, falhos, a gente pode servir a Deus de forma incondicional, sem esperar nada em troca, sem entender os porquês, sem entender o sofrimento, a doença, ter perdido família. Às vezes uma mãe, por exemplo, perde um filho. É terrível, entendeu? Eu já passei por isso num distrito. Uma vez uma criança de 5 anos brincou, o fim de semana normal, apareceu com uma febre e foi para a UTI, em 3 dias ela morreu. E eu fiquei ali, aquilo mexeu comigo, porque na minha cabeça eu tinha certeza que Deus ia curar aquela criança. Não tem explicação, como a gente já falou. Então o livro de Jó foi colocado como um exemplo para nós. Ele até pode representar, de uma certa forma, o próprio Cristo, um tipo de Cristo também. Porque ele sofreu sem culpa. Lá no início o autor coloca, nós tivemos que ele se assemelha nessa reação diante dessas tentações. Então a gente olha para Jó aqui como um modelo de um ser humano que pode vencer o conflito do bem e do mal, sustentando-se no Senhor. Sustentado, né, por Deus. E aí é por isso que Deus coloca ele no seu lugar. Exatamente. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Nós vamos voltar para o último momento do estudo de hoje. Que todas as nossas palavras estejam motivando a todos nós a compreendermos a proximidade e o carinho que Deus tem por nós. Voltando para o nosso último momento do programa de hoje, onde estamos estudando, vendo aí a atuação de Deus. Agora Deus retorna ao contexto do livro. Deus dizendo para Jó, a gente viu aqui sobre a sua grandiosidade, quem ele era, dizendo para Jó, e aí Jó, você pode explicar tudo que eu fiz, tudo que foi criado, né? Como a gente disse assim, para que Jó reconhecesse o seu lugar, mas também sua necessidade e sua percepção de que o Senhor estava cuidando dele. Vamos um pouquinho adiante, o perigo da gente confiar na nossa sabedoria, mesmo que a ciência esteja evoluindo cada vez mais. É possível ter explicação para tudo? Quais são os riscos que a gente corre? Pastor, até hoje a ciência não consegue explicar algumas coisas. E é interessante também que aquilo que a ciência tem como verdade até um determinado tempo, depois aquilo pode mudar. Então, por exemplo, até o ano de 1500, se pensava que a Terra ali era o centro, né, e o Sol é quem girava. E hoje a gente já conhece que não é assim. Tem outros movimentos dos astros, translação. Rotação e translação. Rotação é muito mais complexo. Por exemplo, há alguns anos atrás, a medicina tratava a febre sangrando a pessoa. E era a medicina de ponta. Então, hoje você olha para trás e vê o absurdo. A ciência não consegue explicar uma coisa simples. Ao mesmo tempo, não é simples, que é a origem da vida. Não explica.
tem uma outra questão... Nós temos teorias que tentam mostrar... Mas sabe que quando a gente fala sobre isso, sabe que a grande questão que eu coloco das teorias a respeito do surgimento da vida é como explicar o abstrato, o surgimento das coisas abstratas. Na verdade... Do sentimento, por exemplo. Não como é explicar? só que a ciência não consegue explicar a origem da vida, a ciência não consegue explicar o que é vida. Não sabe explicar o que eu digo é assim, vida. nós não estamos aqui contestando, eles dão a explicação, ou seja, ela tem teorias para a explicação da origem da vida. Mas aí a minha colocação é, e como explicar como se desenvolve dentro de mim se eu sou fruto, por exemplo, de uma evolução de um símio ou se eu sou fruto de uma grande explosão cósmica, como desenvolveu dentro de mim o amor, por exemplo. Como que eu aprendo a amar? Como se desenvolveu dentro de mim essa... Nunca vi, de repente olho pela primeira vez, começo a ter convivência e essa convivência gera em mim o amor. Como? Como surgiu o abstrato? Então, é só uma pequena colocação para... A gente respeita você, um pequeno devaneio, né? Só para colocar para você, e respeitando você, com todo respeito, se você não acredita na existência de Deus ou não acredita que Deus nos criou, nós respeitamos. É só uma questão para colocar. A Novo Tempo até tem um programa, Evidências, onde... Origens, melhor, é o Origens, que a gente tem ali evidências daí da criação, né, de todo o surgimento, que alguém tinha que estar por trás para que isso viesse a existir. Então é só um pequeno momento nosso até aqui. porque, pastor, voltando, fechando a janela. São teorias. Exatamente. A gente também tem a questão da teoria da criação. Exatamente. Tudo ali. Esse detalhe. Talvez o grande problema aí é pegar uma teoria e colocar como verdade suprema. Sim. E você pegar a ciência, que seja, colocar como uma verdade suprema, ela tem limitações. Por exemplo, a questão da entropia, que os objetos eles sempre vão se degenerando com o tempo, se não tiver uma ação externa ali, é a degeneração das coisas. Você tem o complexo irredutível dos sistemas. Os sistemas do corpo humano, por exemplo, eles só existem se eles forem completos. Seja o sistema respiratório ou circulatório, seja, por exemplo, o olho humano, ele só existe com todas as partes funcionando. Isso, pastor, isso porque... significa, só para explicar, significa o seguinte, não daria para estar evoluindo aos pouquinhos, evoluir um sistema, depois outro sistema, porque um não funciona sem o outro. Só tem é impossível razão a de ser evolução nesse caso. Ok, só que isso, nós não somos especialistas nisso. Isso, agora, legal. imagina Deus hoje chegando para os cientistas e falando para eles, me explica isso então, me explica aquilo. Aí sim, seria exposto aí questões da ciência que não tem... Sabe que eu fiz uma coisa simples? Procurei na internet coisas que a ciência não explica. Apareceu lá dezenas de links para você clicar, super interessante. 30 coisas que a ciência não explica na revista, super interessante. Então, há muita coisa ainda que, com toda a evolução da ciência, há muita coisa que a gente não sabe ainda. E eu acho que a grande discussão nossa é por que confiar nisso pode ser um risco? Porque vai chegar um momento que você não vai ter segurança, porque não são verdades absolutas, essas teorias aí, elas mudam e aí você fica sem chão. É um negócio do ovo, né? Ovo faz bem ou ovo faz mal? Então, a hora sai uma pesquisa, não, o ovo faz bem. Daqui a pouco outra pesquisa, não, o ovo faz mal. Até uma brincadeira que todo mundo faz com isso, mas é uma coisa simples, mas que exemplifica isso bem. Não é confiável, não é seguro. É uma verdade absoluta para a ciência agora. Depois de amanhã, uma nova pesquisa, uma nova descoberta, aquela verdade cai por terra. Né? O átomo era indivisível. Aí fizeram uma bomba dividindo o átomo. Então, e aí, eu acho que essa é a questão que o Yuri colocou, Roberto, que é, eu fico sem chão. Talvez seja este o grande detalhe. E o sofrimento, às vezes, nos deixa sem chão. Uma perda nos deixa sem chão. Mas
quem coloca a minha sustentação ali? Então, se eu tenho a presença de Deus, ainda que aparentemente eu estou sem chão, me puxaram o tapete, o Senhor diz assim, não, fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Não vou te dar todas as respostas. Eu até fico pensando que Deus está muito mais preocupado que eu me interesse que Ele vai me sustentar do que me dar as respostas. Há um exemplo muito interessante. Eu estava ainda fazendo teologia quando o professor usou esse exemplo. Do gato. Um gato, você não consegue explicar para ele quanto é 2 mais 2. Por mais que você se esforce, seja um gato esperto, inteligente, ele nunca vai conseguir te dizer quanto é 2 mais 2. Uma coisa simples, né? Que uma criança de 4, 5 anos consegue entender. Mas o cérebro do gato não foi feito para entender quanto é 2 mais 2. Mas isso não impede que o gato possa ter prazer na sua companhia, possa aproveitar do seu cuidado, que o gato saiba que é você quem provê para ele as necessidades que ele precisa, de alimentação, de atenção. Instintivamente. Exatamente. Então, embora nós não consigamos compreender todas as coisas de Deus, alguns, mas isso aí não dá para entender, então não tem explicação, então não vou crer, isso não é verdade. Há tantas coisas que nós usamos no nosso dia a dia, nós não sabemos explicar. O processo de como o óculos funciona, a luz refletida, eu não sei explicar isso, mas o óculos faz com que eu enxergue perfeitamente. Então, embora eu não consiga explicar tudo acerca de Deus, nem da minha vida, semelhante ao gato, não me impede que eu me aproxime de Deus, que Deus me ame, que eu aproveite a companhia, o cuidado e a atenção de Deus, mesmo que eu não saiba explicar todas as coisas. Eu creio que aquilo que eu necessitar de resposta para que eu continue vivendo a minha fé, o Senhor vai prover. Agora, a minha escolha é se eu quero ver isso, perceber essas respostas ou não. Porque às vezes eu também não quero. Pastor, o senhor falou algo chave aí. Eu escolho naquilo que eu vou crer. É claro que aqui a gente pressupõe a existência de Deus e usamos a Bíblia como base. Isso. Mas é muito interessante você buscar enxergar na criação de Deus as digitais de uma mente brilhante, de alguém que planejou aquilo ali. Você citou o gato, né? Eu sou mais fã de cachorro. A gente tem um cachorrinho lá em casa agora, pastor, o cachorro do Ian lá, chama Shell. E é interessante observar os instintos daquele animalzinho. E eu fico pensando assim, nossa, como que Deus foi criativo com isso, né? Como que Deus trabalhou nisso aí. Então, assim, não dá para achar que aquilo ali foi do nada, né? Do acaso. Essa é uma grande questão que a ciência também se depara, né? Toda essa complexidade. Se você começa a estudar as coisas no micro, elas vão ficando complexas. E no macro, universo, complexas. É infinito para o micro e é infinito para o macro. Então, assim, o ser humano está limitado. E aí você vai escolher naquilo que você vai crer. Você pode escolher crer numa mente brilhante, criativa, que planejou, que arquitetou aquilo ali, ou crer num acaso, né? Crer no nada, né? No nada. É complicado isso aí, pastor. Então... E aí vem a grande questão que você colocou. E a palavra, a gente já estudou algumas lições atrás aqui, a palavra diz que toda esta criação não torna ninguém desculpável. Ou seja, todos têm condições de ter a percepção da existência de Deus. Talvez não numa compreensão detalhada daquele que vive, daquele que tem a palavra, não. Mas todos, ao olharem para essa criação, dizem, alguém fez isso, todos. Isso, pastor. E a gente também não pode colocar a religião e a ciência como coisas distintas e conflitantes. Porque a verdadeira ciência, ela vai se harmonizar, porque tem um outro lado também. Tem um outro lado, às vezes uma imagem que se passa de nós cristãos é que a gente é meio ignorante nisso aí. E às vezes tem razão, porque tem os ignorantes mesmo, que não acredita, por exemplo, que existiu dinossauro. Uma vez eu encontrei na igreja, não existiu dinossauro. Coisas que são comprovadas, que não tem problema também, não são conflitantes com a Bíblia.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Muito bem lembrado. E aí eu aproveito para reforçar, Yuri, que você está colocando, a Novo Tempo se preocupa tanto com isso, dessa aproximação da fé cristã com a ciência, que a gente tem um programa, Origens, exatamente para isso. E muito bem temos colocado. cientistas. Exatamente, cristãos, em exatamente. todas as áreas aí da ciência que fazem estudos em laboratório. Eu diria o seguinte, tudo que é comprovado em laboratório é lei, nós acreditamos. É comprovado, é reproduzido em laboratório, não tem problema nenhum de harmonizar com a Bíblia. É legal colocar isso. Então, estamos indo para o finalzinho aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a reação de Jó. Nós precisamos falar sobre a reação de Jó depois do discurso de Deus. Como é que Jó reagiu? Jó, ele Temos 2 minutinhos para isso. Jó lhe dá 2 respostas para Deus. Primeiro, Deus pergunta, então Jó diz assim, olha, Senhor, realmente o Senhor tem razão. Eu não tenho como lhe responder isso que o Senhor está colocando. E a última resposta de Jó, que está lá no capítulo 40, versículos 3 a 5, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então essa é a primeira, né, na verdade. Sim. A segunda é a confissão de Jó, que ele diz assim, olha, eu 42, sei... Isso. 1 a 6 de Jó. Isso. Pode ler, professor. Diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho, falando dele mesmo agora, né? Aí ele diz assim, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó diz assim, olha, o Senhor falou, eu entendi. A partir de agora, eu vou aceitar. Agora o Senhor fala e eu aprendo. Não vou te questionar mais. O Senhor está acima de todas as coisas. Me arrependo do que eu fiz. Falei como um tolo. Salmo 37 diz isso, né? Daquele que questiona. Falei como um tolo, mas não vou fazer mais isso. Me arrependo no pó e na cinza. É interessante que grandes personagens bíblicos, quando se encontraram com Deus, como Isaías, como Pedro, quando se encontrou com Jesus, teve a noção exatamente da sua malignidade. E para mim aqui está claro que assim nós devemos reagir diante de Deus. Assim devemos reagir. Reconhecer a grandiosidade de Deus e nos humilharmos. Quero agradecer muito ao pastor Roberto, pastor Yuri. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai, obrigado por tua grandiosidade, teu cuidado, teu amor e a tua proximidade para com cada um de nós. Que a gente reconheça quem o Senhor é e de quanto nós precisamos de Ti para a vida, para a salvação. Abençoa cada telespectador neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jamais esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.